Valendo? Meus amigos e minhas amigas, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast. Nosso podcast que tem por nome É os Guri. É os Guri porque realmente é uma turma de guri que estão por trás disso aí tudo. Então, o nosso entrevistado de hoje é o Adriano Weikert, mais conhecido como Adriano da Pesca. E eu vou abrir aqui a palavra para o Adriano, já dar o seu bem-vindo ao nosso internauta aí que está em casa assistindo aí. Obrigado pelo convite, né? É os guris, né? É os guris. Então é muito legal iniciar, né? Vocês estão iniciando Sim. aí uma grande jornada, um grande projeto, né? Desejo, antes de me apresentar, sucesso absoluto para vocês, né? A gente sempre se inicia com humildade, né? Os pés no chão, né? Pé no chão, e lá na frente a gente sabe que o crescer vale tudo do nosso trabalho, né? Da onde que a gente vai botar os pés e da onde que a gente quer chegar. Adriano Weikert, quero me apresentar como Adriano Weikert. Isso, eu queria te perguntar quem é o Adriano, para te descrever o Adriano para o nosso público que está em casa, conhecer quem é o Adriano. O meu nome é Adriano Weikert, né? Eu criou esse nome Adriano da Pesca por causa da política. Eu fiquei 8 anos em frente à pasta da Pesca, Agricultura e Maricultura aqui em Florianópolis, né? De Florianópolis, onde que criou esse vínculo do Adriano da Pesca. Mas 25 anos eu comecei na prefeitura, né? Adriano é pai de 3 filhos, tem um neto maravilhoso, uma esposa que é o nosso alicerce, se chama Michele. Gosto sempre de citar o nome dela em todas as entrevistas que eu tenho essa oportunidade, porque a família é nosso alicerce. O Adriano é esse cara feliz, brincalhão, sabe falar sério na hora séria, sabe brincar e sabe levar a vida de uma maneira muito coerente, né? Então, de onde vem o Adriano? O Adriano é natural daqui de Florianópolis, é natural de outra cidade, veio para cá, como tantas outras pessoas que moram aqui na capital, ou é daqui mesmo? O Adriano é manezinho, né? Manezinho. É da Carlos Correia, nascido da Carlos Correia, legítimo, nascido ali na Carlos Correia. Morei na Major Costa há muito tempo, né? Uhum. Então meus pais também são manezinhos, me criei aqui. Então é totalmente tradicional da ilha. Totalmente tradicional da ilha. Até para mim viajar, eu já tenho vontade de voltar, porque aqui é meu lugar. Legal. Isso é o amor à cidade, ao local onde a gente cresceu, nasceu. Eu também ando pelo mundo todo, mas quando volto para Garopaba, lá é o meu chão, lá é a minha casa. Lá que caiu meu umbigo, né? Sim. Então quando eu estou em Garopaba, eu me sinto realmente dentro da minha casa, né? O Adriano, e como que era o Adriano quando pequeno? Assim, como que o Adriano era brincalhão, era extrovertido, era bom na escola, era ruim na escola, só ia para a escola comer sopa, ou ia para a escola para estudar? Como é que era o Adriano quando pequeno? Eu nunca fui um bom aluno, né? Nunca tive boas notas, mas sempre tive um respeito muito grande pelas minhas professoras, né? Posso citar uma delas, Dona Elvira, do curso Mário São José, aonde que ela fez ser. Hoje eu tenho orgulho de todos os professores que passaram por mim, mas muito mais pela Dona Elvira, que fez eu aprender muitas coisas que hoje eu levo como a vida, como caráter, né? Personalidade. O nosso primeiro professor, a gente respeitar, não esquece, né? E respeitar as pessoas, né? Como nunca. Então, eu acho que Adriano nunca foi muito bom de estudo, mas eu tenho uma dinâmica muito grande na minha vida que, de repente, as minhas notas não foram boas, mas aonde eu cheguei, aonde eu quis chegar, eu sempre quis aprender. Então, todo lugar que chega, a gente não sabe, a gente aprende. Então, eu acho que a vida é isso aí. Mas ter uma boa faculdade, ter estudos, isso sempre será importante. No mundo de hoje, já quem tem só faculdade já está passando trabalho, né? Sim. O mundo evoluiu bastante. Até há pouco tempo a gente falava, quem tinha a 8ª série já era estudado. Hoje, já quem tem o 2º grau já mais avançado e já quem tem uma faculdade já está passando trabalho no mercado de trabalho para entrar e se consolidar, né? O mundo ele evoluiu bastante. Mas eu gostaria de saber, o Adriano tem irmãos aqui em Florianópolis, vem de uma família só ele, mais irmãos, como é que é a família do Adriano? Então, eu tenho um irmão, né, que se chama Otto, mora na cidade vizinha aqui, que é Palhoça, né? E tive um outro irmão que, pelo andar da carruagem, não sobreviveu com uma doença gravíssima quando a minha mãe pariu ele, então, de forma, teve essa perda, né?
E a minha mãe se chama Shirley, ela foi sempre comerciante, o meu pai sempre foi funcionário público. O Adriano tem pai e mãe viva ainda? Mãe viva. E mora comigo. Oh, isso é o mais importante. Que legal, isso é muito Quando importante. eu vi que eles chegaram numa certa idade, eu vi que as condições deles, não financeiras, mas sim dinâmicas do dia a dia, de fazer as coisas, eu fiquei com muito medo de eles morar sozinhos e trouxe para eles para dentro da minha casa. Adriano, eu já passei por isso. Eu cuidei do meu pai, minha mãe faleceu muito cedo e aí meu pai não casou, cuidou de mim e do meu irmão, somos só em dois. Né? O entrevistado aqui não sou eu, sou tu. Sim. Mas assim, cuidar dos pais da gente é algo que não tem preço. É algo que emociona a gente. É algo, cara, é algo assim que meu pai faleceu agora há pouco, há 2 anos atrás. Então é algo assim que a gente fica gratificado pro resto da vida, né? E que bom que tu tem esse coração, que bom que eu também tive esse coração e que a gente pode estar compartilhando essa ideia, esse sentimento de cuidar dos pais da gente, né? Mas eu estou devolvendo só aquilo que eles fizeram por mim, né? Exatamente. E deixa eu só te falar do meu irmão que eu perdi, isso é muito importante. Quando eu perdi, ele nasceu com o céuzinho da boca ali, grudado, com alguma deficiência, não falava, não chorava. E a minha mãe fez uma promessa à Nossa Senhora Aparecida, aí em São Paulo, que a próxima criança que ela tivesse, viesse falador, viesse brincalhão, tudo. Aí nasceu quem? Nasceu eu. Fala demais. Fala bastante. Adriano, para vocês que estão vendo nós em casa, o Adriano trabalha junto comigo. A gente iniciou esse processo do podcast Aos Guri no projeto Entrevista aos Amigos de Trabalho. O Adriano é o segundo entrevistado. Então, o Adriano é uma referência. Ele chegou agora há uns 2 meses, mas hoje, quando o Adriano se atrasa ou não vem, a gente já sente falta pela amizade, pelo descontraimento que ele traz para o nosso ambiente de trabalho, né? É um grande cara. E Adriano, assim, eu gostaria de saber, na tua infância, o Luiz, nosso último entrevistado aqui, disse que na infância dele teve uma coisa que marcou ele, foi atirar pedra profunda na vidraça dos outros prédios e quebrar o vidro, chegava contra o pai dele. E eu gostaria de saber qual história marcou a infância do Adriano aqui em Florianópolis, já que ele é natural daqui. Agora eu posso até relatar, né? Não vai ser tão difícil. Não, e também ninguém vai cobrar, né? Eu morava num prédio, Dona Nair e José Paulo, se eu não me engano, ali na Major Costa, onde nós tínhamos um síndico que era muito bravo, não deixava as crianças brincar. Nós tínhamos em torno de 10, 12 anos. E nisso a gente se revoltava com eles, que ele aplicava mesmo, né? Aplicava o seu Gilberto, o nome do síndico ainda. Ele aplicava multa nos nossos pais e nós apanhávamos por causa disso. Então um dia nós pegamos um solvente e jogamos ali naquela gradezinha do carro dele. Mas a gente não fazia isso com uma maldade pensando que queria... Até porque não sabia que ia acontecer. Então jogamos solvente ali e corroeu todo o carro dele. Deu um problema seríssimo. Até a primeira vez, com 12 anos, teve uma polícia ali fazendo uma ocorrência, né? Então eu acho que isso não faria de novo. Foi uma coisa totalmente que não era viável, né, naquilo ali. Mas a gente era criança, não tinha muita cabeça. Mas esse foi o fato que marcou na infância. Um fato que marcou muito na infância. E fora as amizades que eu construí desde lá e tenho até hoje. Mas não jogasse pedra na vidraça dos outros, como aquele nosso colega, o último ali. Igual o Luiz, não. Não, né? E vamos falar para o nosso pessoal que está nos vendo, que o nosso amigo Luiz está aqui com a gente, é o nosso cameraman, né? Então é assim, vamos dando continuidade aqui. E eu queria saber do Adriano, quando o Adriano era pequeno ainda, continuando nesta fase, o que o Adriano queria ser? Tinha algum projeto em vida? Tinha algum sonho? Algumas crianças por influência dos pais querem ser médico, outros querem ser advogado, outros querem ser da polícia. Eu queria ir para o exército e fui. Depois acabei saindo, mas fui. O que o Adriano gostaria de ser? Olha, eu nunca almejei nada de ser qualquer tipo desse tipo de profissão que tu citasse ali. Eu tinha vontade, sempre tive vontade, eu nunca tive projetos de vida de ser isso ou aquilo. Depois nós vamos falar um pouco da política, nem a política passava pela minha cabeça. Eu queria ser feliz, queria ser rico, queria ter o dinheiro suficiente para ter o meu carro, para ter minha família,
para ter meu apartamento, mas nunca me programei para dizer assim, meu sonho era esse, ser um jogador de futebol, ser um ator, ser um policial, ser um bombeiro, que são profissões lindas, respeitadas aqui na nossa cidade, em todo o país, mas eu nunca tive isso na vida, né? Ela prosperou a minha... Essa pergunta eu poderia ter feito para mim quando eu estava já com 17, 18 anos. Aí eu tive a cabeça no lugar, eu tive alguns problemas lá atrás, né? Que depois a gente pode até relatar, eu não tenho problema nenhum, mas que não me trouxeram felicidade alguma, mas sim maturidade. Maturidade, a gente aprende, né? A gente aprende, né? Então, assim, para você que está nos vendo aí em casa, curte, compartilha esse nosso bate-papo aí, para que a gente possa trazer mais outros bate-papos com outras pessoas conhecidas e contar algumas histórias. E a gente vai trazer ao longo desse nosso novo projeto, a gente vai trazer outros bate-papos. Nós estamos aí na rede social, nosso podcast Os Guri, no TikTok, no Instagram e no YouTube. Então, compartilha, nos ajude aí, que a gente vai trazer grandes histórias bem bonitas. A gente pretende trazer história real, nada de coisa mirabolante, e a gente pretende trazer aquilo que está ao nosso entorno, aquilo que a gente vivencia realmente, né? E perguntar para o Adriano qual é a sua grande paixão, Adriano. Eu acho que mais ou menos eu já sei. A minha grande paixão hoje é ser político, né? É ser vereador de Florianópolis. Essa é a minha grande paixão, né? Claro que virou um pouco frustração, até porque eu fiz 3 eleições e 3 eleições eu bati na trave, principalmente a primeira, que eu estava eleito até os 98% das urnas abertas, e perdi bem no finalzinho. Hoje vira um pouco de frustração, de decepção, seria uma palavra muito forte. A política é muito difícil, não é muito fácil. As pessoas vejam de fora a política e pensam que é fácil, mas quando entra, a gente que está no dia a dia, a gente sabe que a política é uma coisa dinâmica e muito difícil, não é fácil. É por tudo aquilo que eu me dediquei, né? Quando eu assumi mesmo a política, eu esperava ter isso de volta em todas as áreas que eu atuei, né? E atuei muito bem. Não sabia, não conhecia, mas eu ia para a rua, né? Tanto a pesca foi uma forma de... Eu não conhecia nada da pesca, sou formado em gestão de pessoas, sou formado em administração e também pós-graduados na área ambiental. Mas realmente isso não devolveu para mim todo aquele trabalho executado dentro da prefeitura. Dentro do meu próprio bairro eu fiz um bom trabalho também, fui presidente do conselho, presidente da saúde, presidente da associação dos moradores. Então isso foi secretário de Agricultura e Pesca aqui em Florianópolis por bastante tempo, né? Bastante, 8 anos. 8 anos. Esse período que tu foi secretário aqui de Agricultura e Pesca, assim, tu acha que isso te deu uma bagagem maior da política? Isso te botou aquele veneno na veia da política para te permanecer na política que está até hoje? Porque hoje nós estamos na política, tu está aqui como eu porque estamos na política, né? Eu acho que não ser o secretário me deu essa bagagem. A bagagem toda foi quando eu comecei na prefeitura como estagiário. Depois fui para terceirizado eu fui para uma gerência, né? E depois da gerência fui para diretor. E de diretor eu pulei para secretário. Aí é onde que eu fiquei, nesses 25 anos, 8 anos secretário. Claro que a bagagem de secretário é uma bagagem totalmente diferente daquelas, mas aquelas me trouxeram maturidade para mim chegar ao meu posto e ter a possibilidade de gestão de pessoas e também aprender com um pouco daquilo que tudo, não só na política, não só na bagagem ali, mas na vida eu aprendi e coloquei em prática. Há 20 anos atrás eu já fui também secretário de Agricultura e Pesca em Garopaba. Tá? E quando tu falou ali, né, do teu sonho, do teu projeto de ser vereador, rapaz, eu quando estava na aula e eu não era lá um grande aluno, e as professoras diziam, mas tu tem que estudar, Sandro. E eu dizia, não, eu não quero muito estudar. E o que tu quer ser? Eu quero ser vereador. Aí ela disse, não, mas para ser vereador tu tem que estudar. E lá na minha cidade, naquela época, tinha o seu Lode, né, que era o seu Laudelino, a gente chamava de Lode, e um outro senhor lá, que não me recordo o nome deles agora, o seu Ercílio Zanelato, e eles mal sabiam ler e escrever. Tá? Até o seu Ercílio, a rapaziada que trabalhava com eles ele era secretário de Agricultura e vereador também, a rapaziada trabalhava com ele, até riu muito que ele escrevia assim no requerimento para fazer serviço
lavar uma raça, que seria lavrar uma roça. Boa, Aí o que as professoras diziam que eu tinha que estudar, e eu dizia, não, eu quero ser vereador. Não, mas tu tem que estudar para te ser um bom vereador. Eu dizia, não, mas o seu Lodi e o seu Ercílio não sabem nem ler e são vereador. Então eu justificava o não saber, o não querer ter um interesse pela aula, assim, ser um bom aluno de ponta, embora a gente tenha estudado depois e evoluído na escola, mas eu justificava e querer ser vereador e não ser um bom aluno porque os dois não sabiam muito ler e era vereador, entendeu? Então, assim, ó, eu quero te perguntar, também aproveitando esse embalo dessa conversa, por que o Adriano escolheu a política em si? Então, a política, para dizer a Ou verdade... não foi uma escolha e acabou acontecendo? Aconteceu naturalmente, né? Mas vem na veia do meu pai, né? Meu pai também sempre trabalhou dentro da política, com o senador Cacildo Maldaner, deputado federal Celso Maldaner, né? Já vem de coisa, vem meus avós também. Eu tenho não aqui em Florianópolis, né? Meus avós da parte do meu pai são de Tubarão, tem nome de rua, nome de colégio, vários nomes ali foram dados em homenagem a vários políticos que foram da minha família, principalmente meu avô. O meu avô, para contar uma história, e essa é muito boa de escutar e relatar, o meu avô foi assassinado por causa da política, uma briga de política no bar, né? Ele discutiu com uma pessoa, uma família muito, eu não gostaria de falar o nome da família, mas uma família muito conhecida e respeitada, e tenho respeito até por algumas pessoas da família deles até hoje. Então esse veneno tu já traz na veia de outras gerações. Isso, aí ele foi assassinado de forma que eu pensei errado. Eu queria ser vereador para poder mostrar para meu pai, mostrar para meu avô, que mesmo ele não estando mais aqui, que poderia ser. Eu acho que dessa maneira eu fiz errado. Mas eu posso dizer que ainda está ali amortecido, está amortecido, Então eu não sei se vou ser de novo ou não vou ser, porque 3 derrotas, elas trazem um desânimo muito grande na política. Mas também traz uma aprendizagem. Traz uma bagagem. Traz uma bagagem muito grande. Eu acho que, no meu ponto de vista, a gente lá em Garopaba, eu sou da executiva do partido há muitos anos e a gente acabou perdendo muitas eleições, mas isso também trouxe para a gente uma bagagem muito grande. Hoje o Júnior Guto, que estão lá, são o nosso prefeito e o nosso vice-prefeito do partido, aprenderam muito, a gente renovou, eles trouxeram um trabalho maravilhoso, estamos no 2º mandato, uma evolução tremenda. Isso tudo é fruto de aprendizagem, de derrotas. Sim, sim. Entendeu? Então, assim, eu vou falar para ti o seguinte, se tu tem esse projeto, se tu tem esse sonho, aproveita e aprende com as tuas derrotas. Vamos ver. E toca para frente, toca para frente. Mas e falando de política, hoje a política, vamos continuar um pouquinho nessa pegada aí. Hoje a política no Brasil está polarizada, mas complicada, porque a política nos Estados Unidos, né, falando de outros países aí, ela também é polarizada, mas não é tão complicada quanto aqui, né? Como é que tu hoje, como político, como é que tu está vendo esse cenário nacional, esse momento que nós estamos vivendo? Eu acho que tu acompanha bastante, como eu acompanho diariamente. Como é que tu tem visto esse cenário nacional? Está delicado, né? É o pior cenário que eu vi em toda a minha vida. Pior, não tem dizer, eu já vi um cenário pior que não existe um cenário pior do que esse. Essa polarização de Bolsonaro, que é da direita, o PT, que é da esquerda, eu me posiciono, eu sou Bolsonaro, não é que eu sou Bolsonaro, eu sou da direita, né? Direita, sim. E respeito o PT, não votaria nunca no PT, mas respeito o PT. Mas o que eles estão fazendo hoje, no âmbito não só na política, mas como no judiciário... É que quem está pagando não é a classe política em si. Então, está sobrando para a população. A população, né? Que a gente está vendo. Essa briga, né? Essa briga está muito... Eu acho que vai demonstrar aí no próximo ano as eleições e vamos ver se realmente o povo acorda. Esse cenário, né, Adriano, não dá para continuar, né? Sim. Porque não adianta nós vir aqui chamar assim, o Lula ladrão, não, isso aí não leva nada. Isso aí a gente não leva nada. A gente tem que mostrar nas urnas e mostrar que a população está unida. E colocar ali o voto no lugar certo, na pessoa certa, e mostrar realmente
o que a gente quer, não para o nosso só município, não só para a nossa cidade, mas sim para o país, né? Aonde que o reflexo tudo dentro da sua casa, desde a creche do seu filho, desde a alimentação lá no final, daquela pessoa que tanto precisa, ali é uma política. Ah, não, eu não gosto de política. A política está dentro de casa, irmão. Então não vem dizer que não gosta de política, que não tem política. A política pode não estar no teu sangue, É mas... a política que comanda o mundo. Né? Porque ser rei ou ser rainha também é um sistema de política. E assim, esse momento que nós estamos vivenciando na política está terrível, porque quem está pagando é o povo. Sim, sem dúvida nenhuma. A comida subindo, né? O transporte subindo, as pessoas numa indefinição política muito grande, uma perseguição de um lado, cenário muito... esse cenário conturbado. Eu vi essa semana, tá, a Gerdau, que é a maior siderúrgica, uma das maiores do mundo e a maior do Brasil, tá, por causa disso aí tudo, vai demitir 1.500 pessoas. Aí tu imagina que 1.500 pessoas, vamos supor que são mais de 3.000 pessoas que dependem daquele emprego, 3.000 pessoas que vão deixar de comer, que vão perder seus empregos. E é muito ruim. Eu já tive desempregado uma ocasião atrás, e é muito ruim quando tu é pai de família e tu perde teu emprego. Sim. E exatamente neste momento, nós estamos perdendo empregos por causa da política, Sim. por causa de má condução de política. Então é preciso fazer um reflexo da classe política em si, em geral, é preciso fazer uma análise, é preciso fazer uma mudança. Fora isso, você deixar bem claro que estás falando do cenário político, e o cenário político é apenas dentro de casa. Hoje tem família, tem irmão que não fala com o irmão, porque um é PT, o outro é Bolsonaro, e um amigo que perdeu, aquelas ofensas no WhatsApp, aquele negócio do Instagram que é um bombardeio, e pessoas familiares que se criaram junto, que são filhos... Tios... Todo familiar estão brigando por causa disso. Brigando. Então, eu acho que... Deixando de ir à festa de final de ano... Isso não é mais política. Não, né? isso não é mais política, virou uma guerra. E que ninguém está ganhando com isso. Ninguém ganha com isso. Tá? Nós só estamos perdendo. Tá? Nós estamos vivendo num país dividido. Tá? O judiciário está super empoderado. Né? A definição entre os poderes não está mais bem clara. Tá? É um poder querendo ser maior do que o outro. O nosso país vive um momento turbulento, complicado. Tá? E como é que o Adriano vê aqui em Santa Catarina, a nível estadual, como é que o Adriano está vendo o cenário político? Então vamos lá, né? Nós temos o Jorginho, que já é governador, está fazendo um bom trabalho, né? Para dizer a verdade, votei nele no segundo turno, no primeiro eu votei no Jean Loureiro, que eu tenho o maior orgulho de falar, porque ele é uma referência para mim. Em primeiro, a minha referência é o ex-senador Cacildo Maldana, que não está mais aqui conosco, mas eu aprendi muito com ele. E depois vem Jean Loureiro, que fez uma boa campanha, né? E no segundo turno, eu não voto no PT, votei no Jorginho Melo. Me arrependo? Não me arrependo. Ele está fazendo um bom trabalho, né? Está surgindo novos nomes. E que diga-se de passagem, né, Adriano, aqui, só para complementar a tua fala, que não é fácil tu ser um governador sem o apoio do governo federal. O Jorginho, né, não estou aqui puxando o saco dele, não é isso, também votei nele, mas não vem ao caso. Fazer um governo contando somente com recurso que é obrigatório o governo federal repassar e com nossos recursos de Santa Catarina. Sim. Porque assim, aquela parte política, aquele agradinho, aquela ponte a mais, aquele hospital a mais, aquela escola a mais, não vem do governo federal, só vem aquilo que é obrigado. Sim. Tá? Mas continua, por favor. Então aí a gente tem a possibilidade aí de novos nomes, né? Até o próprio João Rodrigues, prefeito de Chapecó, que eu tenho uma admiração por aquele cara, a fala dele... É um grande gestor, né? A fala dele é maravilhosa, ele sabe o que fala, tem propriedade naquilo que fala. Então não é que vai dividir a direita, né? Eu acho que se eles não sentar e se acertar, vai ser uma eleição aí de grande porte. O PT vai ganhar aqui em Florianópolis? Não vai. Vai para o segundo turno, mas no segundo turno perde. Isso aí eu tenho certeza absoluta, né? E no âmbito de deputado estadual, eu não tenho dúvida que nós temos o candidato que é meu, que eu faço parte do grupo dele, que é do ex-prefeito Jean Loureiro, meu amigo, eu posso dizer com todas as palavras, sem me arrepender em nada, ele é meu amigo fiel. Na hora que eu mais precisei, na maior dificuldade da minha vida,
quem esteve presente foi ele. Muitos amigos que diziam que eram amigos correram e ele ficou ao meu lado, ele ficou me dando apoio, não só o apoio moral, mas como emocional, que isso é o mais importante. O mais importante, parceria. A esposa dele, Cíntia Loureiro, me abraçou. As palavras delas foram fundamentais e importantes naquela hora que eu mais precisava. Não só para mim, como para todos os meus familiares. E assim, ó, nós temos um âmbito federal com vários candidatos bons. Hoje, a União Progressista, né, surgiu de duas uniões do PP e do próprio União Brasil. Eu acho que tem uma nominata boa. E nós temos que fazer aí, cada um com o seu grupo, fazer aqueles candidatos que realmente vão fazer por toda Santa Catarina. Agora, até eu brinco por toda Santa Catarina, que eu brinco muito por isso, né? Quem dizia isso muito era o falecido e grande político Luiz Henrique da Silveira. Mas eu acho que cada um tem seu grupo e cada um o grupo que realmente quer fazer pela cidade. Nós temos um sonho de ter a deputada estadual de volta, o Jean Loureiro, né? Junto com o governador que o nosso grupo apoiar e até o nosso partido que se chama União Progressista. Não é o Adriano que vai decidir, não é o Sandro que vai decidir, né? Eu acho que é um grupo, o próprio partido, os presidentes e aquilo que for melhor para a cidade. E ali nós vamos estar juntos e vamos unir forças para poder eleger não só o governador, como os deputados federais e estaduais do nosso partido. Deixando bem claro aqui que o resultado da eleição, ele é válido, está na urna. Então a gente tem que respeitar quem ganhou e quem perdeu, né? Principalmente quem perdeu, não ficar debochando ou dizendo que perdeu. Tem que se preparar. Tem por uma 4 anos, próxima, tem 4 anos para se preparar, né? Por uma próxima. E quem ganhou tem que dar o mérito e torcer. Ah, não, porque eu não sou amigo dele, não vou torcer. Aí vai perder a cidade, perde todo mundo, perde o município, perde tudo. Então eu deixo aqui bem claro para todos eles que a gente tem muita água aí para rolar até ano que vem para a gente sentir quem realmente vai ser o nosso candidato a governador. Ao estadual eu já estou decidido, que é o Jean Loureiro. Sim. Não, e a federal nós temos aí vários nomes bons, né? Até mesmo o próprio Zé Milton, né? Que é amigo claro. do nosso aí. Mas eu tenho um compromisso com o Fábio Choquete, que é do meu partido. Que é do time, né? Que é deputado federal já eleito, um cara que está trazendo muitos recursos para Florianópolis. Mas hoje o caso é pensar no grupo e pensar em toda Santa Catarina. Beleza. É isso aí. As palavras muito bem colocadas e é assim que o político tem que ser. Papo reto, não adianta dizer que está com todo mundo, porque nós não conseguimos estar com todo mundo. Quem está com todo mundo não está com ninguém. É isso aí. A política ela é um jogo claro e aberto e reto. Não precisa, na política, eu sempre digo para todo mundo que nós da política, nós não precisamos ter papel para assinar para a nossa palavra valer. Porque aquele que na política, dentro da política, não faz valer sua palavra, o próprio sistema tira fora. É isso mesmo. É varrido, perde a credibilidade. Se tu não tem credibilidade para estar de um lado, não vai ter credibilidade para estar do outro. Sim. Isso é fato. E como é que o Adriano acompanha os movimentos a nível de Brasil, a nível estadual? Que rede social o Adriano mais acompanha? Instagram, Facebook? Como é que tu acompanha? Eu não uso mais o Facebook. O Facebook tem uma faixa etária que é preciso, importante alimentar ali, até. Mas eu uso muito o Instagram. O Instagram eu acompanho a maioria, não só do jornalismo, né, da comunicação, mas os principais candidatos a governo, os principais candidatos a deputado estadual, federal, até mesmo o senador, que está tudo indefinido, né? Aí vários nomes bons. Bons quadros Santa Catarina tem. Eu acho que no meu ponto de vista, Adriano, pegando um gancho na tua fala, talvez seja dos momentos que Santa Catarina esteja os melhores quadros políticos para Senado, né? Não tenho dúvida disso. E né? vão ser só 2 vagas, né? Escolheram a mim, não estou dizendo que é decidido o voto. Mas tem feito um grande mandato. Né? Não, ele meu Deus, é um grande político, ele é um cara que merece aí o nosso respeito, não uma só cabeça, o meu, um pensamento, uma inteligência, também. Né? Fora da realidade, né? Sim, fora da curva. Fora da curva, né? E tem feito um mandato extraordinário, né? Sim. Sem, digamos assim, sem puxar o saco de um lado ou de outro, mas pela linha reta daquilo que realmente tem que ser. Embora a gente está vendo e está acompanhando que o Brasil está desandado no meio político.
desandado. Já falamos ainda há pouco, mas vale a pena citar que o Supremo Tribunal Federal, e não estamos aqui para falar de ninguém, nem mal, nem bem, mas o Supremo Tribunal Federal tem que reavaliar o seu método de condução. Não pode ser um único poder que julga tudo e que não esteja ninguém acima dele, né? E a gente o povo brasileiro hoje está começando a ficar com medo de abrir a boca para falar do fulano ou do ciclano na rede social, porque ele não sabe se ele vai ser preso, se não vai, se na esquina a Polícia Federal vai estar lá esperando por ele, ou se ele chega em casa a Polícia Federal não vai estar lá 6 horas da manhã batendo na porta dele, Abraim, porque tu falasse mal do fulano. O próprio judiciário, se tu falar nomes aí da pessoa, como vamos dizer, do Alexandre de Moraes, não tem problema nenhum, tu pode ser perseguido, no outro dia tu pode ser perseguido. Então eu acho que a gente tem que ter, sim, eu não tenho dúvida que a gente tem que ter. Tem o respeito, né? Claro, mas poder falar, né? Ter a autonomia de falar aquilo que tu pensa, que tu queres para a tua vida, para a cidade. Então, mas vamos em frente. Isso aí eu não tenho dúvida que de alguma forma seja a cassação dele, ou seja uma boa conversa, um diálogo, mas que ele possa botar na cabeça dele que não é dessa maneira que exerce a função que ele está hoje exercendo. Virou muito pessoal, né? Virou muito pessoal demais. Mas assim, perguntar para o Adriano, na visão do Adriano, o que é que um homem ou uma mulher, um ser humano, ele precisa para ser um bom político? Quais são as características que o Adriano admira e acha que uma pessoa tem que ter para ser um bom político? Eu acho que, seja mulher ou homem, eu aprendi, para mim, por enquanto, não deu resultado, né? Em 3 eleições que eu não venci, mas é vivenciar, viver a vida da comunidade, viver a vida do setor que tu abraçasse a tocar, aquele que tu vai defender, porque se tu querer defender vários setores, tu não vai defender ninguém, como já dissemos minutos atrás. Então, dessa maneira, quando eu digo defender a pesca, estou defendendo a pesca ainda, não viralizando nas redes sociais como eu fazia, até porque eu não tenho um cargo hoje, não adianta eu ficar inventando coisas que não existem, mas hoje ainda defendo muito a pesca, a possibilidade e os convites que eu recebo, eu vou lá e defendo, fiz muito pela pesca. Eu acho que tem que ter humildade de defender uma pauta e viver a vida das pessoas, né? Não dentro de um gabinete no ar-condicionado, mas ir lá viver a vida da pesca, a vida dos pescadores, o que eles precisam e o que você pode ajudar no âmbito municipal. E buscar no âmbito federal todos aqueles que agregam para buscar um resultado positivo. Isso é a característica que tu pensas que um que eu penso que tem. O político tem, principalmente o político de bairro, né? Ele tem que buscar o conselho comunitário, aquela rua, aquela calçada, aquela iluminação, a falta da creche, a falta de iluminação no colégio. Eu acho que é abranger e trazer o máximo possível de coisas boas para o bairro dele. Claro que ele é um vereador de Florianópolis, mas ele tem que buscar primeiro o bairro dele para poder buscar esse aprendizado. Quando ele se eleger, aí ele faz isso amplo para toda a cidade. Se a gente não cuidar da nossa casa primeiro, da nossa horta primeiro, como é que nós vamos cuidar lá fora? Né? Não cuida de ninguém. Acho que a gente tem que estar bem estruturado em casa para poder estar bem lá fora, né? Isso é um fator geral da vida da gente, né? Sim. Então é assim, Adriano, é bom esse bate-papo nosso aí sobre política, né? E a gente... Vou pedir para ti que deixe uma mensagem. O que tu deixa de mensagem para essa rapaziada nova que está aí com 14, 15 anos, que um dia passa pela cabeça em ser um político, ser um governante, ser um vereador, ser um prefeito? Qual é a mensagem que tu deixa para essa rapaziada aí? Olha, eu não deixaria para quem quer ser, mas eu deixaria para as pessoas que colocam os nossos vereadores, os nossos governantes lá dentro. Que pensem e repensem. Porque nós não podemos, desculpa te interromper, eu não queria perder essa fala, sim, porque é muito importante frisar aqui, antes de dar a mensagem final que eu quero passar, não adianta ter as pessoas continuarem lá 5, 6 mandatos. Elas têm que renovar, botar pessoas com gás, pessoas que realmente querem fazer algo a mais e dar oportunidade por essas pessoas. Né? Não por cargos, não por asfaltar tua rua, mas sim por uma ampla mentalidade de um bom político. Né? Hoje devemos ter muitos políticos aí que batem na trave. Né? Eu posso dizer por mim, eu seria um bom vereador, se não seria um dos melhores, mas estaria batendo ali no topo.
pela capacidade que eu tenho de gestão de pessoas, de pela conversar, vontade, né, de trabalhar. Aquela tesão. Aquela Aquela vontade de tesão, trabalhar. né? Isso aí Ó, faz diferença. tu vê que estava adormecido, agora já estou com mais gás aí no final do nosso podcast. Aí. Então, eu deixo essa mensagem, mas não para aquele que está querendo, mas sim para aqueles que estão votando, que estão querendo algo. Dê oportunidade para as pessoas que realmente querem fazer o melhor e não aqueles que querem só driblar, falar blá blá blá, pegam situações que não são deles e agravam porque estão no poder. E o poder hoje, ele nos dá náuseas, porque tu vive numa bolha. Então essa bolha ela é perigosa. Então se tu não der a oportunidade de pessoas novas, mas eles vão entrar na bolha, tá, tudo bem, eles podem entrar com uma bolha, nessa bolha, mas com uma outra mentalidade. Eu tenho uma ideia, assim, né, depois de tantos anos vivido aí na política, assim, vivenciando, que o Brasil, para ter uma classe política boa, não só o Brasil, vamos falar em termos gerais do mundo, tudo, para ter uma classe política boa, como se tem uma classe de engenheiro bom, uma classe de militar bom, uma classe de médico bom, teria que ter isso na aula. Sem dúvida. Desde cedo. O cara teria que saber o que é que faz um vereador, o que é que faz um prefeito, o que é que faz um governo federal, municipal, um senador. Hoje, se a gente sair daqui agora e entrar numa sala de aula, uma rapaziada aí de 15, 16 anos e perguntar o que é que um senador da República faz ou quanto senador tem lá em Brasília? Ninguém sabe. Ninguém vai saber responder. Ninguém sabe. Quando a gente não sabe e entra para a política já mais velho, e a gente, muitos de nós acabamos entrando para a política sem saber o que é a política de fato, tá? E isso gera uma classe política que daí ainda vai patinar, ainda vai aprender. Quando a gente já deveria sair da escola já sabendo o que faz um vereador, o que faz um deputado federal, estadual, tá? Porque se a gente for hoje numa sala de aula e perguntar, ninguém sabe. Boa. Né? Então, a mesma coisa, na sala de aula, nós não aprendemos a administrar nosso dinheiro. Nós começamos a ganhar um dinheirinho, tá? Com 17, 18 anos, e a primeira coisa que a gente faz é comprar um tênis caro, comprar uma motinha, comprar uma bicicletinha, mas a gente não aprende lá na sala de aula. Se ganhar 10, tem que guardar 5. Sim. A gente não aprende. Então, nós hoje no Brasil, em modos gerais, nós pecamos, tá? Nós pecamos em não educar os nossos jovens, tanto financeiramente como na classe política. Tá? E depois nós aprendemos a política aí no andar da carruagem. Nós nos elegemos aí vereador ou pegamos cargo público em outros setores e aí vamos aprendendo de qualquer jeito, porque não temos o ensinamento. Então esse é o meu ponto de vista. Tem 1 minuto para acabar, então eu queria deixar uma mensagem muito importante deixa uma aqui. Mensagem aí bacana para todo mundo. Assim, claro que as palavras são sempre as mesmas, né? Mas no final ele sempre é mais importante tudo aquilo que tu pode resumir e falar e deixar como recado. Aí eu deixo para você aí desse lado aí da tela, é muito importante você ter qualquer profissão, mas nunca deixe o seu alicerce desamparado, a sua família. Você pode ter vários sonhos, não desista nunca. Não pense que eu desisti do meu não, ele só está adormecido. Mas o alicerce, a família, ela é a base de tudo. Então tudo que você fizer e tiver referência na família, que você vai trabalhar e vai voltar para o seu lar e vai ter aquele apoio, aquele carinho, aquele amor, aquele abraço e tudo aquilo que você não ganhou fora e transmitir que no outro dia você vai estar com a mesma energia, vontade de renovado, trabalhar e renovado. Eu deixo esse recado. O pilar está dentro de casa. Na rua, realmente, nós vamos montar 4 pilares muito importantes. Quem sabe vocês vão aprender. É o pilar da seriedade, do trabalho, sem dúvida nenhuma, do companheirismo e da lealdade. A lealdade, seja ela na política ou em qualquer tipo de trabalho, é uma das mais importantes. Seja leal com a tua família. Eu quero fazer bacana essa tua mensagem, muito bacana, porque a família é a base principal da gente. Eu quero fazer a última pergunta para o Adriano. Vamos lá então.
como que o Adriano gostaria de ser lembrado no futuro? Um dia todos nós não vamos estar mais aqui. Isso é fato, ninguém vai ficar aqui para sempre, né? Como que o Adriano gostaria de ser lembrado lá na frente? Como um amigo leal, um cara verdadeiro, um cara que já esteve no topo, soube respeitar as pessoas e passou por momentos difíceis, passou por momentos fáceis, não soube aproveitar. Todo mundo passa. Mas esse é o recado, eu quero apenas ser feliz. E da maneira que eu sou hoje, eu só tenho que agradecer. A família que Deus me deu, o trabalho que Deus está me proporcionando e tudo aquilo que eu quero para a minha vida. É só ser feliz. Tamo junto, galera. Então, pessoal, assim, ó, vamos encerrando aqui o nosso bate-papo. Esse é um grande amigo nosso. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Curta e compartilhe o nosso trabalho aí nas redes sociais. O podcast é os Guris. Estamos no Instagram, no Facebook, no TikTok. E a minha mensagem que eu vou deixar é o seguinte: vamos trabalhar, porque Deus nunca abandona os justos. Obrigado por tudo.